Bem-vindos a esta segunda trilha em que nós vamos falar dos tipos de amostragem. Tão quanto importante, estarmos atentos ao processo de amostragem, aqui é fundamental nós sabermos fazer a escolha da técnica de amostragem que vai garantir, entre outros aspectos, aquilo que nós chamamos como característica de uma boa amostra. Qual seja a precisão, a eficiência e a correção, conforme nós tratamos antes. Muito bem. Quando nós estamos estudando a amostragem, nós precisamos compreender que eu posso obter ou posso desenvolver um processo de amostragem levando em conta amostras não probabilísticas e amostras probabilísticas. As amostras probabilísticas, elas têm como características, as básicas, chamada de conveniência, ou também acidental, intencional ou por julgamento, cotas ou proporção e a chamada bola de neve. Existem algumas variações dessas amostras que não vão ser objeto desta presente aula. E as amostras probabilísticas, como as mais conhecidas, sendo a aleatória simples, a aleatória estratificada, a sistemática e a por conglomerado, podendo ser por sistemática ou por área. Nós vamos aqui tratar das que são mais típicas, envolvendo as amostras probabilísticas, sem esquecer de que existem outras formas, como nós vamos mostrar. O importante é que nós fiquemos atentos às diversas possibilidades em que nós poderemos aplicar tanto amostras probabilísticas quanto as amostras não probabilísticas. E isso depende muito do seu problema de pesquisa, do seu objetivo de estudo. As técnicas de amostragem, conforme foi dito, elas podem ser não probabilísticas e probabilísticas. As não probabilísticas, conforme nós dissemos, elas têm 4 grandes classificações e as probabilísticas elas apresentam uma classificação um pouco mais ampla. Além da amostra aleatória simples, sistemática e estratificada, nós temos as chamadas amostragem por cluster, também conhecida como conglomerado, e algumas outras técnicas de amostragem. A estratificada ela pode ser proporcional ou pode ser desproporcional. Vejamos então. As amostras não probabilísticas, entre tantas características que ela tem, algumas delas podemos citar que elas são selecionadas sem conhecer suas respectivas probabilidades de seleção. Então, os elementos amostrais não são de relevância aqui, vamos chamar de certa forma, como sendo algo para conhecimento da escolha dos elementos amostrais. A seleção dos elementos amostrais são para compor uma amostra que depende, ao menos em parte, ao julgamento do pesquisador ou do entrevistador. É importante deixar claro que amostras não probabilísticas se caracterizam pelo fato de que não há nenhuma chance conhecida de que um elemento qualquer da população venha fazer parte da amostra. Okay? Elas carecem de precisão em face dos vieses de seleção, portanto, não são generalizáveis, isso é muito importante, tá? Você tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas generalizações. E elas são muito propícias, ou em outras palavras, recomendadas, para situações em que se tem exclusivamente estudos de pequena escala que precedem grandes investigações. É o que nós chamamos de estudos qualitativos, exploratórios. Já as probabilísticas, cada elemento da população tem uma chance conhecida e diferente de zero de ser selecionado para compor a amostra. Se eu tenho, por exemplo, uma população de 3.500 pessoas e faço uma amostra representativa desses 3.500, o que eu estou querendo dizer? Que se uma seleção de uma amostra de tamanho, vamos supor, 384, for estabelecida, cada elemento que compõe essa amostra, de 1 até 384, tem a mesma chance, tá? E diferente de zero de ser selecionado. O sentido maior, portanto, é esse.
Bom, então qual é o processo de amostragem que se deve escolher? Depende muito, né, do estudo que você está falando. De forma sintética, do seu problema e do objetivo da pesquisa, do tipo de pesquisa que você está conduzindo, se uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Se bem que hoje, né, odiernamente falando, as pesquisas têm assumido características mistas, ou para não dizer híbridas, né? Elas começam com a quant, depois se aprofundam numa qual. Ou começam com a quali e terminam com uma quant. Tudo depende, obviamente, do, da caracterização do seu objeto de estudo. A outra questão que nos impõe a definir qual amostra escolher é o grau de acessibilidade aos elementos da população. Muitas vezes ele é muito, você tem toda a população na mão, como é, por exemplo, você fazer uma pesquisa na web em que você quer avaliar um site. Todos aqueles que pesquisaram e que você tem o rastreio dele com alguma informação, obviamente, né, respeitado aqui as questões do sigilo, etc, etc, das leis que regem sobre proteção de dados, você pode, num período de um mês, pegar todas essas pessoas e abordar. Como, como é um volume muito grande, então você pode fazer a pesquisa em todos eles. Fica fácil, portanto. Mas nem todas as situações de pesquisa envolvem essa facilidade, como é o caso hoje, né, a abordagem no mundo digital. Principalmente, né, naqueles clientes, aquelas pessoas que visitaram os sites. Portanto, a disponibilidade ou não de ter os elementos da população em um hall conhecido facilita ou não, ou dificulta ou não, né, o processo de amostragem que você deve escolher. A representatividade desejada ou necessária, que envolve aquilo que nós falamos, diz respeito à precisão, observando que todo processo ela tem que buscar sempre a melhor eficiência, tá? Menor custo em realizá-la, porque dependendo da amostra, o custo pode ser tão elevado que você restringe o tamanho daquela amostra. E também da correção. Né? Você tem que observar se o contexto no qual você está fazendo não há nenhum fator que possa afetar as respostas dos respondentes. A disponibilidade do tempo que você tem, né? Você não tem todo o tempo do mundo, né, para poder abordar. Uma clínica, por exemplo, médica, se você tem, no período de uma semana, a relação de todos os clientes, os pacientes que visitaram a clínica, fica fácil, portanto, você ter a disponibilidade desses elementos da população. Ok? Mas, muitas vezes, o tempo que você tem para fazer uma pesquisa, né, ela não é tão grande. Olha, eu quero o resultado na próxima semana. Então, você tem que delimitar um certo espaço de tempo, uma certa dimensão de tempo, durante o qual, forçosamente, você está delimitando a sua população. E se há facilidade, né, e há disponibilidade de você obter todos os elementos, você tende a um censo. Se não, você faz uma amostra representativa. E como tal, como todo processo envolve o uso de tempo, recursos e pessoas, você precisa, portanto, considerar que isso está delimitado pelos recursos financeiros existentes. Bom, de maneira assim bem prática, quando se vai fazer uma concepção amostral, em verdade, você precisa considerar alguns fatores. Entre eles, como nós já dissemos, os objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa recomendam o uso de uma concepção de pesquisa quali ou quant, ou ambas. O grau de precisão. Ela requer a realização de previsões ou inferências sobre a população definida ou apenas a produção de ideias preliminares? Você quer apenas características da população ou você quer, a partir dessa pesquisa, tirar inferências?
que vão servir para a tomada de decisão por parte da empresa. A outra coisa que está envolvida com o tempo é o cronograma, né? Até quando o projeto de pesquisa deve ser complementado. Na maior parte das vezes, esses tempos estão definidos em função da urgência com que aquela pesquisa precisa ser feita pela sua empresa. A outra característica, para não nos debruçarmos sobre todos, é o conhecimento da população-alvo. Existem listas completas dos elementos da população-alvo definida. Durante esse período que eu tenho para fazer o campo, eu posso considerar, em função do tamanho, que é uma população infinita. Existe alguma dificuldade para gerar esse arcabouço amostral de respondentes prospectivos? E, finalmente, como último tópico, a própria análise estatística. Em função dos dados levantados, em função dos objetivos, até que ponto serão necessárias projeções estatísticas precisas e ou necessidade de testes de diferenças hipotéticas nos dados? Ou seja, eu vou conduzir para uma análise meramente descritiva dos dados, ou vou fazer teste de hipótese, ou vou fazer estudos causais. Então, tudo isso, todos esses aspectos e fatores que nós estamos aqui apontando, eles precisam ser vistos como estando interligados. Nunca podemos imaginar que esse processo ele está desconexo. Portanto, isso demonstra aquilo que nós havíamos falado antes. O processo de concepção amostral faz parte do processo de pesquisa, que tem uma relevância crítica muito grande, porque você pode estar levantando um conjunto de dados que nada vai dizer. E, portanto, conforme dito, você, enquanto um bisturi que tem na mão, você está matando o paciente, ao invés de salvá-lo. Vejamos, portanto, agora as diversas características das amostras que nós apontamos como não probabilísticas e probabilísticas. Dentro das não probabilísticas, a primeira delas que nós podemos apontar é a chamada por conveniência. Certamente, o próprio nome pode até parecer direto, mas é isso mesmo. A amostragem por conveniência, na amostragem por conveniência, os elementos amostrais eles são selecionados por conveniência do pesquisador. Como assim, professor? Na verdade, em função de alguma facilidade de obtenção dos dados. Porque você considera que aquela forma é menos dispendioso, é mais conveniente em termos de amostragem. O que caracteriza uma amostragem não probabilística por conveniência é que os entrevistados são escolhidos pelo pesquisador porque se encontram no lugar exato e no momento certo para serem abordados. Para ser mais relevante, né, a gente pode citar aqui alguns exemplos e depois volta para as características desse tipo de amostragem. Normalmente, né, alguns exemplos de amostragem por conveniência incluem estudos de estudantes, grupos de igreja ou membros de organizações. Vocês estão percebendo, portanto, essa característica que nós apontamos? Entrevistados são escolhidos porque se encontram no lugar exato no momento certo. Então, quando eu estou fazendo isso, é porque eu estou considerando que a minha abordagem de pesquisa ela tem características mais qualitativas e exploratórias. Então, muitas vezes, ao escolher usar estudantes, grupos de igrejas e membros de organizações, é porque eu estou com interesse de aplicar o que nós chamamos de grupos de foco, ou testar questionários, né, piloto, ou estudos piloto para uma pesquisa em maior escala. Ok? Ah, professor, então testes pilotos podem ser vistos como uma amostra não probabilística por conveniência? Sim. Né? Então, todo teste piloto em pesquisas quantitativas, eles podem ser vistos como uma amostragem não probabilística. E extremamente útil, não há dúvida. É o que nós chamamos de pré-testes. Bom, as amostras não probabilísticas, a outra característica que elas têm
testar, ou eu quero testar, eu quero obter ideias sobre determinado assunto de interesse. Por isso que se faz, por exemplo, né, grupos de foco, ou mesmo entrevistas em profundidade. Então, entrevistas em centros comerciais sem qualificar os entrevistados, lojas de departamento utilizando listas de contas de clientes, questionários destacáveis incluídos em revistas, entrevistas com pessoas na rua. Então, tudo isso se caracterizam, né, como exemplo de amostragem por conveniência. Portanto, é conveniente aqui chamar, é relevante aqui chamar e também conveniente, obviamente, de que nessas pesquisas eu não posso generalizar, ok? Que é o que caracteriza essencialmente as pesquisas probabilísticas. Muito bem, falemos um pouco das pesquisas intencionais. As pesquisas intencionais, na verdade, elas se constituem como uma espécie de amostra por conveniência. Só com a diferença de que o julgamento do pesquisador que vai levar à escolha dos elementos da população. Então, o pesquisador, com um bom julgamento e uma estratégia adequada, eles escolhem casos, né, que serão incluídos e assim chegar a amostras que sejam satisfatórias para a necessidade da pesquisa. Portanto, o que nós observamos, né, como característica mais importante das amostras intencionais é que o pesquisador, pela sua experiência, ele exerce o seu julgamento, né, ou usa da sua experiência, escolhendo os elementos, né, a serem incluídos na amostra. Porque ele considera que esses elementos amostrais têm características representativas da população de interesse, ou porque são apropriados por algum outro motivo. Em outras palavras, as amostragens não probabilísticas intencionais, elas são escolhas de casos, por que não dizer estudos de casos típicos, né? Aquelas situações que saem da curva, né? E eu quero me aprofundar na compreensão desse fenômeno. Por isso que nós dizemos que se trata, né, na pesquisa, na amostragem não probabilística intencional, de escolha de casos julgados como típicos da população. Exemplos, né, em que se adota a amostragem por julgamento, mercados testes selecionados para determinar o potencial de lucro do produto. Isso na área de marketing é muito interessante, né? Você escolhe um mercado teste pelas suas características e aí testo, né, tenta determinar o potencial que um novo produto que está sendo lançado pode ter. Um outro exemplo, engenheiros de compra selecionados em uma pesquisa de marketing industrial. Ou seja, né, em mercados business to business, eu estou querendo selecionar as pessoas chaves das empresas que normalmente decidem, né, a compra de serviços. Exemplo, uma empresa, né, de confecções em que uma pessoa-chave lá, né, ela é a pessoa que faz a escolha de operadores logísticos para serem seus parceiros enquanto fornecedores. Seleção de distritos eleitorais representativos para uma pesquisa de comportamento de voto. Especialistas para atuar como testemunhas em julgamentos. Então, tudo isso, né, além de lojas de departamento escolhidas para testar um novo sistema de merchandising, pelas características daquela loja de departamento. Exemplo, né, o Banco do Brasil possui uma série de agências aqui em Fortaleza. Por algum critério, julgamento do pesquisador, ele selecionou aquela agência que tem mais se destacado em termos de receita e em termos de satisfação dos clientes que vão à agência, em todos os seus aspectos. Porque ali, de alguma maneira, traduz a qualidade da gestão que aquele gerente está exercendo sobre aquela agência. Muito bem. No caso das amostragens não probabilísticas por cota, ela, na verdade, ela é uma amostra intencional, é um tipo especial de amostra intencional por julgamento. Por quê? Porque aqui, né, ela se faz uso do julgamento do pesquisador.
Só que esse pesquisador, ele procura ter, né, um cuidado de fazer esse processo em 2 estágios. Né? Em outras palavras, ele busca aquela amostra, mas que aquela amostra ela tem características da população. Por exemplo, sexo, idade, orientação religiosa. Por alguma razão, esse pesquisador seleciona essas características, que ele chama de controláveis, e que entende que são relevantes para o estudo, e passa a selecionar a amostra considerando o espelho dessa população. Portanto, né, por isso que nós chamamos de cotas. Né? Em função dessas características, ele estabelece cotas de controle desses elementos da população. E passa a escolher uma quantidade de elementos amostrais, considerando as características das variáveis que ele previamente definiu, como sexo, como idade, por exemplo. Okay? Então, em geral, as cotas são atribuídas de modo que a proporção dos elementos da amostra elas possuem as mesmas características, né, da população e a mesma proporção da população. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra de 350 mil pessoas e dessas 350 mil pessoas, vamos supor, 45% é do sexo masculino, 50% é do sexo feminino e 5% se caracterizam com outras orientações, então a minha amostra vai considerar as cotas como sendo as características dessa população. Ok? Bom, a bola de neve, ela, na verdade, ela é uma forma bastante interessante. Você escolhe um grupo inicial de entrevistados, geralmente de forma aleatória, você escolhe o grupo. Após esse grupo ser selecionado, solicita-se que um dos elementos desse grupo identifique outros que pertençam à população-alvo de interesse. Ok? Os entrevistados subsequentes são selecionados com base nessas referências. Então, por exemplo, o primeiro grupo foi escolhido o José. Então, o José, em função, né, do perfil dele, provavelmente, ele vai indicar, né, outros possíveis pessoas que poderiam participar da pesquisa. Ok? Os entrevistados subsequentes são selecionados com base nessas referências. É importante nós aqui frisarmos que esse processo pode ser executado em ondas sucessivas, que na verdade ele se dá dessa maneira, né? Por isso que a gente chama de bola de neve, obtendo informações a partir de informações, o que nos leva a um efeito bola de neve. Mesmo que a gente use uma amostragem probabilística para selecionar os entrevistados iniciais, a amostra final é uma amostra não probabilística, tá certo? Nós vamos ver depois que muitas vezes o processo de amostragem não probabilística, bola de neve, no limite, elas tendem a ser uma amostragem próximo de probabilística, embora o seu processo se caracterize por uma abordagem não probabilística. Então, as referências terão características demográficas e psicográficas mais semelhantes às das pessoas que indicam do que poderia ocorrer ao acaso. Esse é o detalhe. Por que não é probabilístico? Porque um componente daquele grupo indicou outro, que por sua vez indica outro, e assim sucessivamente. Então, o objetivo principal da amostragem bola de neve, portanto, é estimar características raras da população. Os exemplos podem incluir usuários de determinados serviços governamentais e sociais, como vale alimentação, né, cujos benefícios não podem ser revelados, grupos especiais de censo, como viúvos com menos de 35 anos. Ok? Então, eu posso abordar um viúvo com menos de 35 anos e essa pessoa indicar outro que ele conhece, tá? Que poderia ser objeto da abordagem desta pesquisa. Muito bem. Então, a principal vantagem da amostra não probabilística é que ela aumenta substancialmente a possibilidade de localizar a característica desejada da população, né? Resultando também em variância e custo relativamente baixo de amostragem.
Lembrando que, pelo processo, eu não posso considerar como com a possibilidade de generalização. Ok? Muito bem. Aqui nós temos os diversos tipos de amostragem que nós fizemos. Então, para nós encerrarmos essa trilha sobre a amostragem, eu gostaria de, desses exemplos, termos essa percepção do que é que diferencia um do outro. Primeiro, né, a amostragem por conveniência. O grupo D, entre esses 5 grupos, né, se reúne em um momento e um lugar conveniente, vamos supor. Então, eu, por conveniência, decido, né, selecionar esse grupo. Então, todos os elementos desse grupo são selecionados. A amostra resultante vai ser, portanto, esses aqui: 16, 17, 18, 19, 20. O que é fundamental aqui deixar claro é que, por alguma conveniência, eu decidi usar o grupo B, o grupo D, tá certo? Ok? E nenhum outro elemento dos outros grupos foram escolhidos, tá certo? A amostragem por julgamento é porque o pesquisador considera que, de alguma maneira, os grupos, por exemplo, B, C e E, tá? Como sendo, apresentando algumas características relevantes e são convenientes, já que o julgamento, amostragem por julgamento é um tipo específico de amostragem por conveniência. Então, o julgamento do pesquisador, a sua experiência, apontam que o grupo B, C e E são os mais adequados para serem escolhidos. Dentro de cada um, eu faço a escolha de um ou dois elementos que são selecionados com base em sua caracterização e conveniência. Mais uma vez, né, a característica e a conveniência desses elementos em cada um desses grupos que também foram escolhidos em função de sua característica e conveniência. Aí, portanto, a amostra será do grupo B, 8 e 10, 11 e 13, por exemplo, e o E, o 24. Ou, por exemplo, poderia ser o 6 e o 9, tá? Dependendo, né, das características desses elementos amostrais e da conveniência, ok? Em termos de facilidade do lugar, do acesso, eu selecionei esses elementos amostrais. Isso que é importante deixar frisado. A amostragem por cota, como nós falamos, ela é a seleção de um representante, ou 2, ou 3, tá? Isso vai depender dos elementos de custo que você tenha, de cada um desses grupos. Então, por exemplo, todos os grupos foram escolhidos, ok? Porém, em função da característica da população, eu estou usando um de cada grupo. Por isso que nós chamamos de amostragem por cota. E a seleção desse elemento, ela é com base no julgamento ou conveniência, jamais de forma probabilística, ok? Por isso que é uma amostra não probabilística. E por fim, a amostra bola de neve, né? Os elementos, eu escolhi, por exemplo, o grupo A, do 2 ele foi selecionado, que por sua vez indicou o 9. O 9, por sua vez, indicou, recomendou, né? O 9 recomendou o 12 e o 13. E que, por sua vez, indicou o elemento 18, ok? Que, por sua vez, podia ter indicado o elemento 25. Então, isso vai ocorrer se por acaso ele indicar. Se o grupo D, escolhido 18, tá? Não escolher ninguém do E, tudo bem, eu paro aqui. Senão, eu vou continuando até cessar aquele tamanho de amostra que, em função do tempo que eu tenho e dos meus cursos, eu vou considerar como adequado. Muito bem. Então, nós vamos parar por aqui para podermos encerrar o tópico de amostragem com a terceira trilha sobre esse assunto. Até a próxima trilha, portanto.